Vamos finalmente entrar propriamente na função de consumo keynesiana, tá? Do modelo keynesiano simplificado. As propriedades da função do consumo, segundo a teoria de Keynes, são as seguintes. O consumo aumenta conforme a renda aumenta, tá? Mas não no mesmo montante, já falamos sobre isso. A propensão marginal a consumir situa-se entre 0 e 1, tá? Vamos representar aqui nesse gráfico o consumo nacional privado. Então, nesse primeiro passo aqui do modelo keynesiano, nós estamos considerando que o único componente de gasto, de despesa agregada, é o consumo, tá? Então, nós temos aqui no eixo Y o consumo agregado, no eixo X nós temos a renda, tá? E aqui nós temos a função consumo, representada aqui por uma reta que tem um intercepto, tá? O azinho, e essa reta é positivamente inclinada, tá? Então, nós temos aqui uma função linear, ou seja, uma função que é representada por uma equaçãozinha simples, tá? Onde não há aqui não está elevada a nenhuma potência, tá? Então, é uma função nesse formato aqui, uma reta, tá? Então, o consumo, ele é igual ao Azinho, que será igual o Azinho é chamado de consumo autônomo, mais B, que é a propensão marginal a consumir, vezes a renda, tá? Sendo que a propensão marginal a consumir está entre 0 e 1. Tá? Então, esse Azinho aqui é o consumo autônomo e o B é a propensão marginal a consumir, tá? Que é a renda nacional. Bom, vamos falar então um pouquinho mais sobre esses parâmetros, tá? Azinho e Bzinho são chamados de parâmetros, tá? Bom, o Bzinho, ele nos reflete a propensão marginal a consumir. Ele é a inclinação da reta da função consumo, tá? Como é que a gente calcula uma inclinação? Primeiro, vamos ver esse espaço aqui, C2 menos C1, dividido por Y2 menos Y1. Isso vai nos dar a inclinação da reta, tá? E essa inclinação é a propensão marginal a consumir, tá? Que tem que estar entre 0 e 1. Quando que acontece o equilíbrio nesse modelo que só considera a poupança? O equilíbrio vai acontecer quando a demanda agregada, tá, se igualar à oferta agregada, tá? Antes de falarmos sobre isso, eu gostaria ainda de falar do parâmetro A. O parâmetro A é chamado de consumo autônomo, tá? É o intercepto, né, onde essa função, essa linha aqui, cruza o eixo Y, tá? O que é esse intercepto? Ele se refere àquela parte do consumo que não depende da renda, tá? Mesmo que a pessoa não ganhe nada, ela não tenha salário nenhum, ela precisa viver, ela precisa comer, precisa tomar água. Então, ela tem um nível de gasto que não depende da sua renda. Ela vai ter que arrumar dinheiro para consumir esse mínimo de qualquer jeito, tá? Então, existe essa porção aqui que é autônoma, tá? Então, aqui representa o intercepto, ok? E o restante, né, que é o restante do consumo, vai variar conforme a renda e, portanto, tem a ver com a propensão marginal a consumir, tá? Por isso que é inclinada a reta. Voltando ao tema do equilíbrio, então, quando a demanda agregada se igualar à oferta agregada, nós temos o equilíbrio, tá? Acontece o seguinte, né? Nós vimos que para Keynes o importante é a curva de demanda agregada, né? Nós temos a importância da determinação da demanda. A oferta, segundo ele, vai acompanhar as variações na demanda. Então, se tiver uma demanda maior por carros, a oferta vai se adequar e em um momento posterior vão se ofertar mais carros. Então, como é que fica, né? Como é que fica, então, a determinação desse ponto de equilíbrio aqui? Então, formulando bem a pergunta, né? Se o equilíbrio se dá onde oferta e demanda se igualam, onde estaria a oferta, né? Seria essa reta de 45 graus? Bom, nós temos que lembrar que para o modelo keynesiano existe capacidade ociosa, ou seja, a economia não está no seu nível de pleno emprego. Lembra que falamos no início, né? Então, as empresas elas podem atender a toda a demanda sem que haja uma pressão sobre o nível de preços. Lembra que nós vimos naquele gráficozinho do manual da USP que não há pressão sobre o nível de preços quando a economia ainda não se encontra no seu nível de pleno emprego, tá? Então, no gráfico, né, que vai relacionar despesa e produto agregado, a oferta, ela pode ser representada desta maneira aqui, como uma linha, como uma reta que parte da origem, com inclinação de 45 graus, está exatamente dividindo aqui o quadrante, ok? Em que qualquer ponto sobre essa reta corresponde a um valor de produto igual à despesa. Então, nós temos aqui essa reta aqui, sendo que qualquer ponto nela representa a demanda agregada igual à oferta agregada, tá ok?
Então, essa reta vai nos mostrar o quê? Que a oferta vai responder a todas as variações de demanda, tá? E onde é que se determina o equilíbrio, então? Bom, o nível de equilíbrio vai dado nesse ponto E aqui. Que ponto é esse? Nesse ponto aqui, nós temos o quê? Que é a função de demanda agregada, né? A nossa função consumo, que é a única aqui responsável por determinar a demanda agregada até aqui. Por enquanto, nós temos simplesmente y igual a c aqui, né? Não temos c mais m mais g mais x menos m, só o c, só introduzimos o consumo. Então, neste ponto onde há o cruzamento da função consumo com a reta de 45 graus, nós temos o ponto de equilíbrio. E nesse ponto, então, é determinado a renda desta economia, o produto desta economia, tá?